Boa tarde, Peterson Santos, boa tarde, Priscila, boa tarde a todos que compõem a TV Diário do Sertão, e em especial você, nosso telespectador, né, pela sua audiência, pela sua honrosa audiência. E foi divulgado hoje, dia 1º de março, como já estava previsto, um dos indicadores mais importantes quando se trata de economia, que é o PIB, o Produto Interno Bruto. O PIB, ele é o somatório de todas as riquezas que uma determinada região, nesse caso um país, produziu ao longo de um determinado período de tempo. Nesse caso, no período de um ano. O PIB sempre é mensurado, sempre é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e esse cálculo ele ocorre a cada trimestre, sendo que, junto com os dados do quarto trimestre, também é divulgado o dado anual. Então, foi isso que aconteceu hoje, dia 1º de março, agora pela manhã. Houve a divulgação do PIB do quarto trimestre de 2023 e, com isso, né, a consolidação de todo o valor anual do PIB em 2023. E qual foi o resultado? O resultado é que houve um crescimento de 2,9% do PIB em 2023, o que significa que, em termos financeiros, em termos monetários, que durante o ano de 2023, a soma das riquezas do nosso país cresceu e totalizou 10,9 trilhões de reais. Então, se a gente fosse, digamos assim, dar um preço para o Brasil, né, falando, claro, de uma forma que bem sorrateira, esse seria o valor do país, né? 10,9 trilhões de reais. E nessa participação eu quero dissecar, eu quero me aprofundar um pouco nesses números e falar a origem desses números e que fez com que a gente tivesse esse crescimento, ok? Vejamos, o PIB, ele é analisado, ele é calculado sob duas óticas, a ótica da oferta e a ótica da demanda. No slide que vai aparecer agora para vocês, nesse primeiro texto, nessa primeira tela, eu quero apresentar, né, os números pela ótica, eu quero começar a apresentar os números pela ótica da oferta. Então, levando em consideração a ótica da oferta, nós destacamos, né, nós analisamos, no caso do IBGE, ele calcula quais foram os números dos três grandes setores da economia. E se você é um telespectador assíduo do programa Olho Vivo, você já está por dentro desses três grandes setores da economia, porque as minhas últimas três participações foi justamente explicando quais são os três grandes setores da economia. Então, se você é um telespectador assíduo, você não vai ter nenhuma dificuldade de compreender esses setores, porque eu já falei sobre eles em participações anteriores. Se você perdeu, faz o seguinte, vai lá no YouTube, procura a página da Diário do Sertão lá no YouTube e acompanhe, né, quando eu falo sobre os três grandes setores da economia. Então, falando aqui do primeiro grande setor, que é o agronegócio, né, a indústria, o que é que nós podemos ver? O que é que nós podemos perceber? Nós podemos ver que o primeiro trimestre de 2023, ele foi excelente. A gente teve um crescimento aí de 20,9%. E o que trouxe esse número tão bom? O que trouxe esse número tão bom foi uma safra recorde que o agronegócio brasileiro teve no primeiro trimestre do ano de 2023. O Brasil bateu recordes nas safras, principalmente de soja e de milho. Então, o agro teve um desempenho excelente no primeiro trimestre de 2023 e houve depois um arrefecimento, uma diminuição nos próximos trimestres, né, nos trimestres subsequentes. Como você pode ver, nos outros 3 trimestres do ano, houve aí uma diminuição dos números voltados para a questão do agronegócio. Mas esse primeiro trimestre ele foi excepcional,
fazendo com que o agro ele tivesse uma participação aí muito relevante. O crescimento do agro nesse PIB agora de 2023 foi mais de 15%, né, na média anual. Então isso foi uma das grandes estrelas, um dos grandes protagonistas para esse crescimento de 2,9%. Na próxima tela, você vai ver outro grande setor da economia, que é o setor da indústria. A indústria, ela não teve um número tão excepcional ao longo desses 4 trimestres. Entretanto, a gente pode comemorar um crescimento maior nesse último 4º trimestre. A economia, ela ficou estagnada a indústria, perdão, ela ficou estagnada no primeiro trimestre, aí houve um leve crescimento no segundo, no terceiro trimestre uma leve queda e nesse último trimestre um aumento aí de 1,3%. Isso foi bom, por quê? Porque os dados da indústria são dados que denotam produção e que também denotam empregabilidade. Então, esse último 4º trimestre, esse crescimento nesse último 4º trimestre, ele foi animador. Digamos que se a gente for olhar só para o 4º trimestre de 2023, o melhor número foi o número da indústria. O outro grande setor que vocês verão aí na próxima tela é o setor de serviços. Conforme eu falei na participação da semana passada, o setor de serviços ele é muito importante quando a gente analisa o PIB. Por quê? Porque ele é o setor que tem a maior participação. E maior fatia do PIB depende desse setor de serviços. E aí a gente percebeu que, ao longo desse ano de 2023, o setor de serviço ele sempre foi apresentando resultados positivos. Resultados pequenos, baixos, sim, mas positivos. Então, foi um setor que, digamos assim, foi resiliente ao longo do ano, certo? Então, esse é o olhar do PIB pela ótica da oferta, tá? Quando a gente analisa o PIB pela ótica da oferta, a gente tem que olhar para esses 3 grandes setores da economia. Só que uma outra ótica que também pode ser empregada e vai dar o mesmo resultado no final é a ótica da demanda. Quando nós analisamos a ótica da demanda, a gente leva em consideração o consumo das famílias, o gasto do governo, os investimentos, e aí eu não estou falando de investimento em ativos financeiros, esse investimento é o investimento do empresariado na cadeia produtiva e também a balança comercial, que são as exportações menos as importações. Então, na próxima tela, vocês vão ver aí como foi o consumo das famílias, como se comportou o consumo das famílias ao longo desse ano de 2023. Lembrando que aqui já é o PIB sobre uma outra ótica, que é a ótica da demanda, certo? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que no primeiro trimestre de 2023, houve um crescimento de quase 1%, muito motivado pelo quê? Pelo aumento do salário mínimo que ocorreu logo no início do ano passado, houve um aumento, né? O salário mínimo saiu de 1.320 para 1.412, e isso, né, aqueceu a economia nos 2 primeiros trimestres do ano. Você pode ver aí que houve um aumento, né, houve um crescimento do consumo das famílias no primeiro trimestre. Esse crescimento ele se consolidou no segundo trimestre, se consolidou no terceiro trimestre, e aí no 4º trimestre a gente entrou aí com uma baixa no consumo das famílias, o que levanta aí, né, um sinal foi ligado mostrando um certo arrefecimento da economia nesse 4º trimestre, porque as famílias seguraram mais, né, o seu dinheiro, né, usou menos dinheiro, não foi tanto as compras no 4º trimestre, houve uma queda no consumo das famílias. Indo para os gastos do governo, na próxima tela, você vai ver que, bem, os gastos do governo aumentaram, né, no ano de 2023. Ele vinha de uma diminuição
E aí houve um aumento dos gastos governamentais no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto trimestre, certo? Gastos do governo e consumo das famílias representam um crescimento que, assim, é um crescimento, mas não é um crescimento sustentável. As duas próximas telas que eu vou mostrar nos demanda, né, nos mostra se o crescimento foi mais sustentável ou não. E aí, olhando para o lado dos investimentos, e aí refriso novamente, esses investimentos aí não têm a ver com você investir na caderneta de poupança ou na bolsa de valores, não. Aqui não se trata de investimentos financeiros. Nessa tela aí dos investimentos, após os gastos do governo, vem aí a tela dos investimentos, a gente observa o quê? A gente observa que os empresários, né, aqueles que abrem um negócio, eles seguraram um pouco o capital, eles seguraram um pouco os investimentos nos 3 primeiros trimestres do ano, sendo que nesse quarto trimestre a cadeia produtiva começou a se movimentar mais, certo? O que representa esses investimentos? Para deixar bem claro aí para vocês. Representa o empresário que está investindo na cadeia produtiva, ou aquela pessoa que está abrindo um negócio. Então, aquela pessoa que abre um negócio, ou então aquele empresário que abre mais de uma matriz, que contrata mais funcionários, isso vai tudo para a conta aí dos investimentos. Foi preocupante essa conta dos investimentos, porque, como eu falei, essa conta aí, ela representa um crescimento sustentável da economia. A gente não pode, assim, achar que o crescimento por si só ele é bom. Não, tem que se analisar o seguinte: o que causou esse crescimento? Como eu falei, se o crescimento foi mais impulsionado pelo consumo das famílias ou pelos gastos do governo, esse crescimento pode ser um crescimento não sustentável, né? Quando o crescimento vem dos investimentos e da próxima tela, que é a tela da balança comercial, aí o crescimento é mais sustentável. Então, a gente espera que para esse ano de 2024 se melhore os números da parte de investimentos. E aí, já na próxima tela, que vocês já estão acompanhando aí, estão os números da balança comercial, que são os números de exportação e importação. A gente sempre deseja, né, que existam mais exportações, que é quando a gente vende para outros países, do que importações, que é quando a gente compra de outros países. Então, a nossa balança comercial ela se mostrou positiva, né, ao longo do ano de 2023, mas com uma atenção aí importante novamente para o quarto trimestre. No quarto trimestre, enquanto as exportações foi de 0,1, as importações foi de 0,9. Então, a nossa balança comercial ela não ficou boa nesse quarto trimestre. Então, quais são as conclusões gerais que a gente pode tirar em cima disso? A gente pode tirar que houve um dinamismo muito grande do PIB em 2023, onde no primeiro semestre ele foi bastante erguido por conta dos bons dados do agronegócio. E aí, na parte final do ano, no segundo semestre, ficou aí um sinal de alerta, já que, se a gente analisar os últimos 2 trimestres do ano, o terceiro trimestre e o quarto trimestre, a economia ficou um pouco estagnada, certo? Então, o primeiro semestre, né, formado pelo primeiro e o segundo trimestre, foram excelentes, e o segundo semestre, formado pelo terceiro e quarto trimestre, já foram um pouco mais preocupantes, certo? Então, esse crescimento que a gente está vendo aí do PIB é um crescimento importante, um crescimento de 2,9%, mas esperamos, né, vamos ficar na torcida para que a conta investimentos e a conta balança comercial passem a ter um peso mais significativo em 2024, que foi uma coisa que faltou um pouco em 2023.